Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, alegria muito grande estar com vocês mais uma noite, esse dia da palavra, no mês de julho, para nós, mais uma vez, estarmos indo ao encontro de Deus através da sua palavra. Claro, de um modo muito especial, através da profecia. Como sabemos, estamos nesse mês, aliás, nesse ano 2021, buscando sempre compreendermos Deus através da palavra do profeta. Que, como bem sabemos também, claro, é a sua palavra, é a sua voz que chega até nós, através de uma pessoa que se doou para que Deus pudesse, através dele, chegar até nós, ou seja, nas alegrias e também nas dificuldades. Essa, claro, é a grande proposta de Deus para todos nós, que ele seja ouvido através do clamor de alguém que doa a sua vida para que Deus possa chegar e falar para nós. Mais uma vez, muito obrigado a todos que assistem, que participam, que colaboram para que o dia da palavra seja algo realmente edificante na vida. De modo muito especial, claro, a você que depois reflete com a família, com o seu grupo e, além do mais, hoje com essa facilidade da internet, faz com que outros também queiram conhecer um pouco mais a palavra de Deus, ou seja, você divulga essa ideia da palavra, que é uma catequese para adulto, para as demais pessoas. Nesse mês agora de julho, vamos fazer uma reflexão sobre o profeta Ezequiel, livrinho amarelo, esse é 2021, e no mês de julho nos propõe que Ezequiel, ele quer falar algo para nós, claro, segundo o que Deus quer dizer para ele primeiramente. Então acompanhemos a leitura, que está em Ezequiel, no capítulo 2, dos versículos 1 até o versículo 7, que nos fala assim. Ele me disse: Filho do homem, põe-te de pé, que vou falar agora contigo. Enquanto falava, entrou em mim o Espírito e me pôs de pé. Então ouvi aquele que falava comigo. Com efeito, ele me disse: Filho do homem, vou enviar-te aos filhos de Israel, a esses rebeldes que me rebelaram contra mim. Sim, eles e os seus pais se revoltaram contra mim até o dia de hoje. Os filhos são insolentes e de coração empedernicedor. Envio-te a eles para que lhes diga: assim diz o Senhor Javé. Quer escutem, quer deixem de escutar. Com efeito, uma só casa de rebeldes saberão ao menos que um profeta esteve com eles. Quanto a ti, filho do homem, não tenha medo deles, não tenhas medo das suas palavras, nem fiques apavorado com o seu olhar, pois são uma casa de rebelde. Transmiti-lhes as minhas palavras, quer escutem, quer não escutem, pois são uma só casa de rebeldes. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Irmãos e irmãs, como bem sabemos, o profeta é aquele que vem falar para nós através do que Deus põe no coração dele, para que nós tenhamos uma convivência muito mais próxima com o nosso Criador. Ezequiel tem esse significado, a força de Deus, ou até mesmo Deus que nos fortalece. Ou seja, todo o contexto que veremos hoje vai ser sempre Deus dizendo: olha, não desanimem, tenham coragem, tenham força, que eu vou estar sempre com vocês para levar avante o meu plano salvífico. Portanto, Ezequiel, de capítulo 2, versículos de 1 a 7, vai nos colocar essa proposta de vida. Primeiro, nós temos a pessoa que não tem essa preocupação em conhecer um pouco mais sobre quem é Deus. Isso nós estamos mais ou menos há quase 6 séculos antes do nascimento de Cristo, ou seja, uma época bem precária em relação às pessoas conhecerem quem era realmente, qual era, aliás, esse plano salvífico de Deus. Portanto, essa pessoa que não quis ouvir a voz de Deus, que não quis abrir seu coração para Deus nele habitar, ele vai fazer com que muitas outras pessoas sofram também. Mas Deus, enquanto Pai, ele não quer sofrimento de nenhuma pessoa. E aqui é, meus irmãos e irmãs, que vai entrar esse desígnio de Deus para conosco. Deus, olhando o sofrimento do humano, ele se faz também quase como este humano, ou seja, a misericórdia, e ele vem até nós nos dar uma resposta. Ou seja, quando o homem ele busca um caminho de escuridão, mas que esse caminho atrapalha a vida de todo um contexto de famílias, de comunidade, Deus se faz presente. Deus ali chega até aquela pessoa e diz: olha, não é esta a caminhada que eu preparei para vocês. Ao contrário, a caminhada é outra. A caminhada é que tenhamos luz, que tenhamos compreensão, que tenhamos amor
e de modo muito especial que em todo esse trajeto nós não tenhamos a dor, a discórdia, a separação, a inimizade. E é por conta disso então que o profeta, ele vem em nome de Deus trazer essa revelação para aqueles que estão desconsolados diante de tanto sofrimento, muitas vezes, que vem, que assola a vida, que assola o coração, que assola os projetos do homem. Portanto, já nesse tempo, 590 mais ou menos antes de Cristo, nós já tínhamos essa perspectiva de pessoas que pensavam somente para si. Claro, isso é uma dimensão humana, ou seja, desde o começo de tudo, o homem já poderia agir dessa forma. Mas Deus nunca se esqueceu dessas pessoas. Deus sempre foi até elas, clareando o coração delas. Quando não eram clareadas por natureza, ou seja, por elas próprias, Deus escolhia uma outra pessoa. Exemplo, quando nós olhamos um pouco a dimensão do Novo Testamento, olhamos Paulo. Paulo tinha esse coração fechado, um coração cego para a salvação, mas Deus foi até ele. E nesse exemplo, ele mesmo acordou para uma nova realidade. E ali colocou-se à disposição de Deus para nele Deus trabalhar. E Deus trabalhou. Mas hoje o que nós vemos é algo diferente. Deus chegou até essa comunidade, até essas pessoas, através, claro, do profeta Ezequiel, para dizer o quê? Olha, estávamos no tempo do rei Sedecias, um rei que não tinha nenhuma preocupação, aliás, com a dimensão do humano, do outro. Apenas pensava no quê? Em se manter em um cunho de política. Não tinha outra visão, não tinha religião em relação a dar amor para com o próximo, não queria saber tão pouco de alguém que fosse falar de um projeto de vida. Ele apenas tinha uma única preocupação: se manter na questão política, ou seja, passava por cima de todas as coisas. Não queria saber do amor para com o próximo ou algo parecido. E claro, diante disso, pela própria maturidade humana, ele poderia ter percebido: não, eu posso agir diferente, eu sou um rei. Algumas pessoas, ou muitas pessoas, estão sob os meus cuidados. Mas não, ele não foi igual Paulo. Ele não quis abrir o seu coração e, resultado, muitas pessoas sofreram por conta disso. Então é aí que entra Deus, que olha a sua criatura e diz: não, você não está perdida, minha criação. Ao contrário, eu vou ao teu encontro. E aqui, irmãos e irmãs, que entra então a pessoa do profeta Ezequiel diretamente. Enviado por Deus, uma missão confiada a ele, para que as pessoas pudessem sair de todo esse pecado, toda essa escuridão, através de uma única pessoa. Isso para dizer o quê? Deus realmente está conosco, através da palavra de um homem, ou melhor dizendo, do comportamento, do testemunho de um homem. Portanto, Ezequiel é esse homem que fala em nome de Deus para aquele povo. Imaginemos, um povo desolado, um povo que não tinha esperança, agora eles veem já uma esperança. Não é mais simplesmente dizer: olha, estamos soltos neste mundo todo sem nenhuma perspectiva de mudança, ou de alegria, ou de transformação. Agora, com esse homem no meio deles, eles sentem outra realidade acontecer na vida. E isso, claro, irmãos e irmãs, é a presença do Criador na criatura. É Deus dizendo, mais uma vez: essa criatura que eu fiz, eu quero preservá-la, eu quero que ela realmente possa encontrar um caminho de paz e salvação. E assim acontece. Não somente com Ezequiel, mas com tantos outros profetas, sempre essa mesma perspectiva. Deus que olha para o seu povo, Deus que tem compaixão para com o seu povo, e Deus que chega então dizendo o quê? Eu quero que o meu povo possa ter luz, possa ter vida. Ezequiel traz para nós um pano de fundo muito especial. Claro, cada profeta tem uma questão bem trabalhada, mas Ezequiel traz o que para nós? Ele diz que o pano de fundo dele, ou seja, a preocupação dele é o quê? A cura interior. Ou seja, reconhecermos que pelos nossos pecados, pelos nossos erros cometidos, muitas vezes por não acreditarmos ou não conhecermos a bondade de Deus, ele fala que esta cura interior ela é capaz de ser trabalhada. Ou seja, se naquele tempo os reis, tantos homens da lei, não queriam conhecer o próprio Deus, ele fala que uma vez que há uma conversão, é possível que isso aconteça. Ou seja, o ser humano não está destinado à perdição.
Todos nós, com a maturidade que Deus nos deu, através dos sacramentos, por exemplo, nós podemos ter um conhecimento muito próximo de Deus. E esse conhecimento nos leva a quê? A conhecermos um Deus bom, justo, verdadeiro e, mais importante, um Deus único, aonde Ele pode estar olhando por nós e nos dando essa alegria de levarmos avante o plano salvífico que Ele tem para todos nós. Portanto, Ezequiel nos mostra o quê? Que nesta cura interior, Deus, Ele envia para Israel, né? No caso de Jerusalém, onde Ele trabalhou em especial, Ele nos envia o quê? Uma luz. O profeta é aquela voz que soa ou que ecoa no meio do que muitos acham que já está perdido. Ao contrário, quando muitos pensam que isso está perdido, Deus vem e fala o quê? Por essa voz, por esse profeta, por essa dimensão, eu vou chegar até vocês e vos dar o quê? Uma nova vida, um novo sentido, tornar vocês novas criaturas. E a partir daí, então, irmãos e irmãs, entra essa riqueza que é um profeta em nossa vida. Entra, aliás, a riqueza que é Deus vindo até nós através desse homem, levando para dentro dele, do profeta, a sua própria misericórdia, a sua própria compaixão. E como bem sabemos, foi assim que por muitos e muitos anos Deus se comunicou com a criatura. Deus chegou até nós trazendo o quê? Uma nova maneira de nos comunicar com Ele. Mas Deus, Ele pede algo muito importante para Ezequiel. Se muitos profetas, ou aliás, muitas pessoas faziam vanglórias daquilo que faziam no seu dia a dia, muitos, por exemplo, os saduceus, por exemplo, os fariseus, né, os próprios doutores da lei, eles faziam vanglórias próprias para dizer o que? Olha, nós temos conhecimento de Deus e fazemos boas atitudes para que vocês vejam Deus em nós, mas sabemos que isso era uma inverdade, ou seja, não tinha fundamentação alguma. Por exemplo, chegava e horas rezando em praças públicas, apenas para serem vistos, mas não produzia nenhum fruto da graça de Deus na vida das pessoas. Então o pedido de Deus para Ezequiel é este: olha, você vai até essas pessoas, você vai até Sedecias, por exemplo, e toda a comunidade, e vai dizer que eu vim trazer em nome de Deus a salvação para essas pessoas. Eu vim ser para vocês que estão sem esperança, eu vim ser a voz do próprio Deus, a voz do Criador, para que vocês encontrem uma nova maneira de buscarem esta aproximação com Deus, com o Criador. E pede algo mais em verdade, não somente que ele fale quem ele é ou o que ele foi fazer no meio das pessoas. Ele fala: olha, Ezequiel, eu não vou te garantir nenhuma glória em relação a isto. Ao contrário, poderá que você sofra muito por causa da minha palavra. Mas, irmãos e irmãs, é aqui que está o centro teológico de nós nos encontrarmos com Deus, ou seja, de nós irmos de verdade para com a sua palavra. O sofrimento não deve causar para nós desespero, abandonar o nosso projeto, ou melhor, o projeto de Deus que Ele confia para nós. Portanto, Ezequiel não se preocupou com isso. Como quem diz: olha, Senhor, eu estou em tuas mãos. Se for para sofrer por causa da palavra, aqui eu estou. Vejamos Pedro e Paulo, em verdade, muito mais do que Pedro, o que Paulo sofreu nas suas 4 viagens, inclusive na última, sabendo que ia morrer, mas ele simplesmente: não, Senhor, aqui estou. É como esse vaso, esta argila, eu estou em tuas mãos. Faças o que quiseres, em verdade. Portanto, o profeta Ezequiel, ele tem essa convicção: Deus não vai me dar vanglórias, e nem espero isso, em verdade. A minha doação é para que as pessoas reconheçam na minha atitude, na minha palavra, o quê? O próprio Deus que chega até ele. E assim acontece. Deus fala: olha, você vai pisar, por exemplo, em escorpiões. Claro, uma linguagem figurada. Para dizer o quê? Que o sofrimento vai chegar até você. Mas nós já conhecemos outra passagem, o livro de Jó, por exemplo. Deus fala a mesma coisa em relação a Jó. Olha, o sofrimento, ele vai chegar até a tua pessoa. Inclusive no primeiro capítulo, no segundo, em verdade, quando o demônio ele tem um diálogo com Deus, Deus fala: olha, você vai tentá-lo sim, possa ir, mas
até tal ponto, quando ele fala, não toques a tua mão nele, quer dizer, até aquele momento, você pode chegar até a pessoa de Jó, porque eu tenho certeza que a fé que ele tem em mim nunca será abandonada. Por mais que você faça-o sofrer, a fé que ele tem em mim nunca será abandonada. E assim como bem sabemos, realmente aconteceu. Jó passou por todas aquelas tribulações, mas guardou bem a fé. Paulo também, por tantas tribulações, mas guardou a fé. Portanto, Ezequiel hoje tem o mesmo testemunho. Passando por muitas tribulações, não sendo reconhecido, pisando por escorpiões, enfim, ou seja, uma linguagem para dizer o que o sofrimento está no meio dele, mas ele guardou a fé para quê? Para que as pessoas pudessem, por conta dele, pela missão que Deus confiou para com ele, muitos pudessem chegar até Deus. Irmãos, esta é uma das riquezas que a igreja nos ensina hoje. Doarmos-nos, independente do sofrimento que possa acontecer. Doarmos-nos para que Deus continue agindo em nossas vidas, mas que a sua palavra possa perpetuar-se na vida daqueles que querem conhecer, querem fazer uma grande experiência com Deus. O martírio. Olha que algo bonito, fascinante que a igreja nos ensina. Pessoas, homens e mulheres, que não têm medo da morte humana, porque compreendem que essa morte humana é meramente uma passagem para esse abraço, para esse encontro com o nosso Criador. E esta é a única verdade. Como diz o nosso ditado popular, não é isto? A única verdade que nós temos, a certeza absoluta, é a morte. Mas para nós que cremos, que acreditamos, claro, sofremos a dimensão humana, a separação ou algo parecido, mas a questão é este encontro com aquele que nós passamos a vida inteira tentando encontrá-lo nas liturgias, na igreja, no próximo, na caridade que fazemos. Portanto, o profeta e aquele que quer doar sua vida para com Deus de modo especial, eles não têm medo dessa questão humana. Apenas compreendem que é uma passagem para que a eternidade possa fazer parte da vida deles. Portanto, irmãos e irmãs, a nossa missão nesse mundo é como foi confiado também ao profeta Ezequiel. Zelarmos pela palavra de Deus. Não importando o local, não importando as circunstâncias, não importando as dificuldades, enfim, qualquer mar bravio que venha até nós, nós não podemos deixar o mar, aliás, o barco simplesmente no meio do mar, como se o mar desse conta. Não. Vamos remando com as dificuldades, mas com os sonhos, com as perspectivas, para que a palavra de Deus não fique somente dentro de nós. Dentro sim, para nós colocarmos em prática no dia a dia, mas ficar dentro, guardado, ou seja, no intuito de outro não conhecê-la, é egoísmo. E não diz respeito ao que o profeta Ezequiel, por exemplo, nos mostrou para nós hoje. Tampouco ao que Paulo nos ensinou e tantos outros homens e mulheres da palavra de Deus. Deus, ele sempre nos adverte quando nós estamos na sua caminhada. Sempre. Toda vez que alguém foi fazer uma evangelização, por exemplo, Deus sempre advertiu a pessoa, olha, você pode ir, mas eu tenho certeza que o caminho não será tão fácil como você pode estar pensando hoje. Mas uma coisa muito importante que ele falou hoje para Ezequiel: eu sempre estarei contigo. Finalzinho do capítulo, aliás, do Evangelho de São Mateus, não é isso? Capítulo 28. Eu estarei contigo todos os tempos, todos os momentos, até a consumação dos tempos. Né? Ou seja, em toda e qualquer circunstância, eu vou estar com você. E isso Ezequiel ouviu muito bem claro, portanto, ele colocou isso como meta para a sua vida. Eu vou evangelizar, eu vou sofrer, mas eu tenho certeza clara que Deus vai estar comigo. E claro, conosco não é diferente também hoje, irmãos e irmãs. Aqui já entra um pouco, nós passamos a história, o contexto histórico de Ezequiel, né? Ou seja, 580, um pouco mais anos antes de Cristo, passamos para nós hoje, 2021. Significa o quê? Nós adentrarmos nessa mesma coragem também que Ezequiel nos mostrou. Nós temos um mundo hoje, claro, muito diferente em relação ao Ezequiel, em relação à própria fé, mas assim mesmo, dentro de nossas casas hoje, nós temos esses desafios. Quantas de nossas famílias aqui em nossa paróquia não tem, por exemplo, às vezes o pai de uma religião, a mãe de outra, os filhos de outra, os sobrinhos de outra, genros, noras,
uma mescla muito grande, muitas vezes, de religião. E a nossa fé tem que estar ali, ó, convicta, para que essas pessoas, muitas vezes, não queiram nos instigar no sentido de que Deus, por exemplo, é aquele que está simplesmente nos levando para uma dimensão não muito salvífica. Muitos pensam dessa forma. Ou seja, colocar Deus como que aleatório. Tanto fez, tanto faz. Não. Como disse agora há pouco, Deus é único, Deus é verdadeiro e Ele nos quer em relação à fé que Ele já semeou no nosso coração no dia do nosso batismo, por exemplo, e no decorrer da vida, cada vez que recebemos um sacramento. Mas Deus, na sua perspectiva de estar conosco, Ele fala mais uma vez para Ezequiel, mas claro que isso recai sobre nós hoje também. Ele diz o quê? Possa ir, Ezequiel, eu não te abandonei em momento algum. Não te deixarei, por exemplo, em momento algum da sua caminhada. Muito ao contrário, Ezequiel, estarei sempre contigo. Nós também temos essa mesma visão hoje, irmãos e irmãs. Nós temos aqui em Londrina, por exemplo, algumas paróquias que mandam para fora, né? Delegam, em verdade, alguns missionários. Olha que trabalho bonito. Pessoas que têm suas famílias, muitas vezes são casados, têm seus filhos, mas que querem evangelizar fora. E essa mensagem de Deus para Ezequiel é para você, é para mim, é para todos nós hoje também. Não temas, eu estarei contigo todos os momentos. Portanto, essa nossa evangelização hoje é o quê? É uma proposta, é uma perspectiva para que Deus continue agindo em nossas vidas. Não mais como escolhidos, como por exemplo no tempo de Ezequiel, os profetas, mas como todos nós tendo esta mesma graça. Escolhidos pelo próprio chamado à vida, Deus nos direciona para irmos levar a sua palavra para tantas outras pessoas. Nós temos trabalhos sociais nas paróquias, por exemplo, afins aqui em Londrina, que levam essa palavra através de gestos para pessoas que sofrem. Pessoas que querem sair desse mundo escuro, desse mundo de pecado, desse mundo de erros, e a nossa boa ação, a nossa doação de algo que seja, ela faz com que a pessoa ela tenha um novo sentido para encontrar a sua própria vida, ou seja, para continuar acreditando que a bondade, o amor, a caridade, a mansidão, tudo isso faz parte de uma linguagem do amor. E como bem sabemos, a linguagem do amor deriva somente de Deus, e ela chega até nós que somos seus filhos. Portanto, quando o profeta levou tudo isso para as pessoas, com o seu testemunho, ele conseguiu levar tantas pessoas para a igreja, por quê? O seu testemunho foi real. Não era como falsos profetas que tinham naquele tempo, mas foi um testemunho qualificado, específico do amor de Deus para com as pessoas. Portanto, irmãos e irmãs, nós temos hoje sim muitos desafios, sem dúvida alguma, mas Deus quer contar conosco como contou no tempo dos profetas. Eu coloquei aqui alguns exemplos para vermos que Deus ele conta conosco hoje nessa modernidade. Nós temos, por exemplo, São Maximiliano Kolbe, um santo muito próximo de nós em relação ao tempo. Ele então se vendo com muitas dificuldades em Auschwitz, no campo de concentração, ele fez com que as pessoas pudessem perceber um pouco mais, apesar do grande sofrimento, que por uma atitude Deus se manifesta. Então, naquele tempo, quando uma pessoa fugia do campo, por exemplo, 10 pessoas eram convidadas a irem para um paredão e elas depois eram mortas em seguida, em verdade. E ele percebendo isso, né, que uma pessoa que ele não conhecia em verdade também, mas estava no paredão para ser morta, porque uma pessoa tinha fugido. Então 10 foram escolhidos, colocados nesse paredão e seriam fuziladas. Ele levanta a mão e pede, olha, pode me pôr no lugar daquele homem? Porque ao que eu vi ele tem esposa, ele tem filhos, enfim, tem uma família para cuidar e eu não tenho esposa, não tenho filhos. Então essa troca foi concedida e ele então morreu, e não naquele momento, não foi fuzilado, mas ele morreu em calabouços, né, que chamava de esquecimentos, entre aspas, é claro, morreu de fome, de sede, de abandono, de frio, enfim. Mas ele foi a voz de Deus, a voz profética de que o amor é capaz de vencer, mesmo quando a pessoa ela não tem essa proximidade ou intimidade com o outro. Ou seja, não era conhecida, mas ele sabia que era um filho de Deus que estava ali. Ele sabia o sofrimento que a família ia passar, e ele, por então não ter essa família, esposa e filhos,
ele se coloca no lugar desse homem, seja misericórdia, compaixão, e então todo o amor de Deus é envolto naquele momento, naquela atitude dolorosa, mas para nascer o quê? Um mártir. Para dizer que a vida, ela começa literalmente após esta passagem terrena, que é muito curta. Um outro exemplo também, São Francisco de Assis, quando ele olha toda a sua situação de um jovem rico, um soldado, né? Mas a família em si, muitos e muitos bens. E ele, depois de conhecer um pouco o trabalho de Clara, e já indo na ilha, abandonado, levar alimento para as pessoas, ele percebe que não é justo ele ter tanto em excesso como o pai dele tinha, e tantas pessoas numa miséria extrema. Ele chega ao ponto de dizer o quê? Pai, esta roupa o Senhor me deu, está aqui, te dou novamente. Ou seja, vou para o trabalho de Deus literalmente sem nada daquilo que o Senhor pode um dia me cobrar. É uma passagem um tanto dolorida para os pais, sem dúvida alguma, mas expressa o quê? Alguém que tem plena confiança em Deus, em deixar tudo para que o próximo seja a sua única preocupação na vida. E um outro exemplo que coloquei aqui também é Madre Teresa de Calcutá. Como bem sabemos, né? Ela não queria bens materiais de forma alguma. Ela falava que os bens que ela poderia ter na vida era o quê? Somente a pessoa do pobre, do mais necessitado, para cuidar. E por conta disso, claro, uma mulher muito santa, ela obviamente ganhava muito dinheiro, por exemplo, ou favores financeiros das pessoas que estavam, né, ao seu redor. Ou seja, alguém fazia um favor de comprar algo, uma terra, uma casa, e dando para ela, porque percebia na sua atitude algo genuíno em relação ao amor de Deus. E por conta disso, quantos hospitais essa mulher não pôde ajudar? Quantas pessoas desanimadas da vida, essa mulher não foi uma luz, dizendo, olha, aqui está a presença de Deus. Então vejamos, irmãos e irmãs, de Ezequiel até hoje, nós temos essa mesma perspectiva. Um Deus que se faz presente, um Deus que habita, um Deus que está entre nós para dizer, o mundo tem salvação, porque eu o criei, eu estou no meio dele, e eu encorajo pessoas para serem esses gestos bonitos, já que eu não posso estar fisicamente em vosso meio, alguém vai e faz esse papel por mim. O profeta, e hoje, 2021, eu, você, nossos trabalhos pastorais. Então peço que Deus nos abençoe, que esse dia da palavra nos fortifique na fé, e que nós possamos, no mês de julho, um mês muito frio, começou inclusive hoje esse frio imenso, que abramos o coração para vermos as necessidades do próximo, para que ele também sinta esse conforto que o corpo realmente precisa, e nós tenhamos essa disposição de sermos misericordiosos, olhando os nossos lados em Londrina, tantas casas que acolhem pessoas, aquele que nós temos em casa que não usamos, que está guardado há 8 meses, 1 ano, nós tenhamos a consciência que outra pessoa precisa. Então que Deus nos fortaleça e que o nosso trabalho pastoral, esse mês em especial, seja olhar o próximo para que ele tenha, pelas nossas atitudes, a certeza que Deus está em nosso meio. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre você, sua família, o mês de julho, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Permaneçamos na paz de Cristo.